11 segundos. É um piscar de olhos. Mas, segundo Florence Scovel Shinn, é o tempo que separa você da pessoa que você deveria ser. A pessoa próspera, abundante e realizada que existe adormecida dentro de você, bloqueada e silenciada por crenças que sequer te pertencem. Florence Scovel Shinn dedicou anos ao estudo da mente humana e ao desvendar seus segredos. Transformou para sempre a nossa compreensão sobre a manifestação. Se você chegou até aqui, acredite, não é por acaso. O universo tem seus próprios caminhos para conectar as pessoas certas às informações que precisam, no momento exato em que estão prontas para recebê-las. E talvez este seja o seu momento. Talvez estes 11 segundos que estou prestes a te revelar sejam a chave que faltava para destravar a sua vida. Mas antes de tudo, preciso te explicar algo fundamental. Algo que a maioria das pessoas ignora completamente quando tenta transformar sua realidade. Você não vive no mundo real. Você vive no mundo que o seu subconsciente criou para você. Cada experiência que você tem, cada oportunidade que surge ou desaparece, cada pessoa que cruza o seu caminho, tudo isso é um reflexo daquilo que está programado na sua mente mais profunda. Florence passou décadas observando esse fenômeno. Ela ajudou pessoas ricas que de repente perdiam tudo e pessoas humildes que de uma hora para outra prosperavam. E o que diferenciava umas das outras não era sorte, talento ou QI. Era a programação do subconsciente. Ela costumava dizer que o subconsciente é como um servo fiel. Ele executa exatamente o que você manda. O problema é que a maioria das pessoas dá ordem sem sequer saber que está mandando. Cada pensamento de medo é uma ordem. Cada palavra de escassez é uma instrução. Cada crença limitante é um comando. E o subconsciente obedece, sempre obedece. Ele não questiona se a ordem é boa ou ruim. Ele simplesmente executa. Por isso, tantas pessoas repetem os mesmos padrões a vida inteira. Trocam de emprego, de cidade, de parceiro, mas os problemas persistem. Porque não adianta mudar o externo se o interno continua programado para a escassez. Florence compreendeu isso muito cedo em sua jornada. E foi exatamente por isso que ela desenvolveu o ritual dos 11 segundos. Um método para reprogramar o subconsciente de forma rápida, eficiente e definitiva. Por que 11 segundos? Essa pergunta intrigou até mesmo seus alunos mais próximos. Florence explicava que 11 é um número mestre na numerologia. A porta entre o visível e o invisível. Entre o consciente e o subconsciente. Entre o que você deseja e o que você manifesta. Além disso, 11 segundos é o tempo exato que o cérebro leva para criar uma nova conexão neural quando ela é acompanhada de uma emoção intensa. Menos que isso, a conexão é frágil. Mais que isso, a mente consciente começa a interferir com dúvidas e questionamentos. 11 segundos é o ponto perfeito. A janela de oportunidade onde você pode plantar uma nova semente diretamente no solo fértil do seu subconsciente. Mas tem um detalhe crucial. O ritual não funciona se você apenas repetir palavras mecanicamente. Florence era enfática sobre isso. Palavras sem emoção são como sementes sem água. Podem até ser plantadas, mas nunca vão germinar. Você precisa sentir, precisa vibrar na frequência daquilo que deseja. Precisa, por 11 segundos, se tornar a pessoa que já tem o que você busca. Não alguém que deseja, alguém que já possui. Parece difícil? Na verdade, é mais simples do que você imagina. E eu vou te mostrar exatamente como fazer. Mas antes, deixa eu te contar a história de como Florence descobriu esse ritual.
Era 1928. Florence estava passando por uma das fases mais difíceis de sua vida. Seus livros ainda não tinham o reconhecimento que viriam a ter. Suas palestras atraíam pouquíssimas pessoas. E as contas estavam se acumulando. Uma noite, ela acordou às 3 da manhã com uma clareza que nunca tinha experimentado antes. Como se alguém tivesse acendido uma luz dentro da sua mente. Ela soube, com certeza absoluta, que precisava cronometrar seus decretos. Parece estranho, eu sei. Mas Florence sempre dizia que as melhores revelações vêm nos momentos mais inesperados. E aquela revelação das 3 da manhã mudaria a sua vida para sempre. Ela começou a experimentar. Primeiro tentou decretos de 5 segundos, rápido demais. A emoção não tinha tempo de se instalar. Depois, tentou 30 segundos, longo demais. A mente começava a divagar, a questionar, a sabotar. Foi então que ela chegou aos 11 segundos. E os resultados foram extraordinários. Em menos de uma semana após começar o ritual diário de 11 segundos, Florence recebeu um convite para falar numa igreja que comportava 300 pessoas. Seu maior público até então. Na palestra, vendeu mais livros do que nos 6 meses anteriores combinados. 2 semanas depois, um editor a procurou, querendo republicar sua obra com maior distribuição. 1 mês depois, ela já tinha fila de espera para consultas particulares. Coincidência? Florence não acreditava em coincidências. Ela acreditava em leis. E a lei que governa o ritual dos 11 segundos é a lei da impressão. O que você imprime no subconsciente com emoção suficiente, ele manifesta na realidade física. Deixa eu te explicar essa lei de uma forma mais profunda, porque entendê-la vai multiplicar seus resultados. A lei da impressão funciona assim. Seu subconsciente é como uma terra fértil. Tudo que você planta nele cresce. Se você planta sementes de medo, crescem árvores de problemas. Se você planta sementes de confiança, crescem árvores de oportunidades. O problema é que a maioria das pessoas planta sem saber que está plantando. Cada vez que você repete uma frase como "nunca tenho dinheiro suficiente", você está plantando escassez. Cada vez que você pensa "já tentei de tudo e nada funciona", você está plantando fracasso. Cada vez que você sente que não merece coisas boas, você está plantando bloqueio, e o subconsciente não tem como diferenciar o que você quer do que você não quer. Ele só registra a emoção. Se a emoção é de falta, ele cria mais falta. Se a emoção é de abundância, ele cria mais abundância. Florence percebeu que o ritual dos 11 segundos funcionava porque concentrava toda a energia emocional num único momento de alta intensidade. Era como usar uma lupa para concentrar a luz do sol. A luz dispersa esquenta levemente. A luz concentrada pode atear fogo. Seus 11 segundos são a lupa. A emoção é a luz. E o subconsciente é o pavio que vai pegar fogo e queimar todas as crenças limitantes que você acumulou ao longo da vida. Mas tem algo ainda mais profundo que Florence descobriu. O ritual dos 11 segundos não apenas planta novas crenças, ele arranca as crenças antigas pela raiz. Como isso funciona? Simples. Quando você sente, com todo o seu ser que já é próspero, você automaticamente contradiz a crença de que é pobre. 11 segundos. É um piscar de olhos. Mas, segundo Florence Scovel Shinn, é o tempo que separa você da pessoa que você deveria ser. A pessoa próspera, abundante e realizada que existe adormecida dentro de você, bloqueada e silenciada por crenças que sequer te pertencem. Florence Scovel Shinn dedicou anos ao estudo da mente humana e ao desvendar seus segredos.
Transformou para sempre a nossa compreensão sobre a manifestação. Se você chegou até aqui, acredite, não é por acaso. O universo tem seus próprios caminhos para conectar as pessoas certas às informações que precisam, no momento exato em que estão prontas para recebê-las. E talvez este seja o seu momento. Talvez estes 11 segundos que estou prestes a te revelar sejam a chave que faltava para destravar a sua vida. Mas, antes de tudo, preciso te explicar algo fundamental. Algo que a maioria das pessoas ignora completamente quando tenta transformar sua realidade. Você não vive no mundo real. Você vive no mundo que o seu subconsciente criou para você. Cada experiência que você tem, cada oportunidade que surge ou desaparece, cada pessoa que cruza o seu caminho, tudo isso é um reflexo daquilo que está programado na sua mente mais profunda. Florence passou décadas observando esse fenômeno. Ela ajudou pessoas ricas que, de repente, perdiam tudo, e pessoas humildes que, de uma hora para outra, prosperavam. E o que diferenciava umas das outras não era sorte, talento ou QI, era a programação do subconsciente. Ela costumava dizer que o subconsciente é como um servo fiel. Ele executa exatamente o que você manda. O problema é que a maioria das pessoas dá ordem sem sequer saber que está mandando. Cada pensamento de medo é uma ordem. Cada palavra de escassez é uma instrução. Cada crença limitante é um comando. E o subconsciente obedece. Sempre obedece. Ele não questiona se a ordem é boa ou ruim. Ele simplesmente executa. Por isso, tantas pessoas repetem os mesmos padrões a vida inteira. Trocam de emprego, de cidade, de parceiro. Mas os problemas persistem. Porque não adianta mudar o externo se o interno continua programado para a escassez. Florence compreendeu isso muito cedo em sua jornada. E foi exatamente por isso que ela desenvolveu o ritual dos 11 segundos. Um método para reprogramar o subconsciente de forma rápida, eficiente e definitiva. Por que 11 segundos? Essa pergunta intrigou até mesmo seus alunos mais próximos. Florence explicava que 11 é um número mestre na numerologia. A porta entre o visível e o invisível, entre o consciente e o subconsciente, entre o que você deseja e o que você manifesta. Além disso, 11 segundos é o tempo exato que o cérebro leva para criar uma nova conexão neural quando ela é acompanhada de uma emoção intensa. Menos que isso. A conexão é frágil. Mais que isso. A mente consciente começa a interferir com dúvidas e questionamentos. 11 segundos é o ponto perfeito. A janela de oportunidade onde você pode plantar uma nova semente diretamente no solo fértil do seu subconsciente. Mas tem um detalhe crucial. O ritual não funciona se você apenas repetir palavras mecanicamente. Florence era enfática sobre isso. Palavras sem emoção são como sementes sem água. Podem até ser plantadas, mas nunca vão germinar. Você precisa sentir. Precisa vibrar na frequência daquilo que deseja. Precisa, por 11 segundos, se tornar a pessoa que já tem o que você busca, não alguém que deseja, alguém que já possui. Parece difícil? Na verdade, é mais simples do que você imagina. E eu vou te mostrar exatamente como fazer. Mas antes, deixa eu te contar a história de como Florence descobriu esse ritual. Era 1928. Florence estava passando por uma das fases mais difíceis de sua vida. Seus livros ainda não tinham o reconhecimento que viriam a ter. Suas palestras atraíam pouquíssimas pessoas. E as contas estavam se acumulando. Uma noite, ela acordou às 3 da manhã com uma clareza que nunca tinha experimentado antes.
como se alguém tivesse acendido uma luz dentro da sua mente. Ela soube, com certeza absoluta, que precisava cronometrar seus decretos. Parece estranho. Eu sei. Mas Florence sempre dizia que as melhores revelações vêm nos momentos mais inesperados. E aquela revelação das 3 da manhã mudaria a sua vida para sempre. Ela começou a experimentar. Primeiro, tentou decretos de 5 segundos. Rápido demais. A emoção não tinha tempo de se instalar. Depois, tentou 30 segundos. Longo demais. A mente começava a divagar, a questionar, a sabotar. Foi então que ela chegou aos 11 segundos. E os resultados foram extraordinários. Em menos de uma semana, após começar o ritual diário de 11 segundos, Florence recebeu um convite para falar numa igreja que comportava 300 pessoas. Seu maior público até então. Na palestra, vendeu mais livros do que nos 6 meses anteriores combinados. 2 semanas depois, um editor a procurou querendo republicar sua obra com maior distribuição. 1 mês depois, ela já tinha fila de espera para consultas particulares. Coincidência? Florence não acreditava em coincidências. Ela acreditava em leis. E a lei que governa o ritual dos 11 segundos é a lei da impressão. O que você imprime no subconsciente com emoção suficiente, ele manifesta na realidade física. Deixa eu te explicar essa lei de uma forma mais profunda, porque entendê-la vai multiplicar seus resultados. A lei da impressão funciona assim. Seu subconsciente é como uma terra fértil. Tudo que você planta nele cresce. Se você planta sementes de medo, crescem árvores de problemas. Se você planta sementes de confiança, crescem árvores de oportunidades. O problema é que a maioria das pessoas planta sem saber que está plantando. Cada vez que você repete uma frase como "nunca tenho dinheiro suficiente", você está plantando escassez. Cada vez que você pensa "já tentei de tudo e nada funciona", você está plantando fracasso. Cada vez que você sente que não merece coisas boas, você está plantando bloqueio. E o subconsciente não tem como diferenciar o que você quer do que você não quer. Ele só registra a emoção. Se a emoção é de falta, ele cria mais falta. Se a emoção é de abundância, ele cria mais abundância. Florence percebeu que o ritual dos 11 segundos funcionava porque concentrava toda a energia emocional num único momento de alta intensidade. Era como usar uma lupa para concentrar a luz do sol. A luz dispersa esquenta levemente. A luz concentrada pode atear fogo. Seus 11 segundos são a lupa. A emoção é a luz. E o subconsciente é o pavio que vai pegar fogo e queimar todas as crenças limitantes que você acumulou ao longo da vida. Mas tem algo ainda mais profundo que Florence descobriu. O ritual dos 11 segundos não apenas planta novas crenças. Ele arranca as crenças antigas pela raiz. Como isso funciona? Simples. Quando você sente, com todo o seu ser, que já é próspero, você automaticamente contradiz a crença de que é pobre. E 2 crenças opostas não podem coexistir no mesmo espaço mental. Uma tem que ir embora. Se a crença nova for plantada com emoção suficiente, ela expulsa a crença antiga. É como um invasor que toma o território, quando o invasor é forte. O antigo ocupante tem que sair. Por isso Florence insistia tanto na emoção. Não basta pensar. Pensar não expulsa nada. Você precisa sentir. Sentir com intensidade. Sentir como se sua vida dependesse disso. Por quê? De certa forma. Depende. Mas calma. Porque o ritual tem detalhes específicos que fazem toda a diferença. E se você errar esses detalhes, pode acabar imprimindo exatamente o oposto do que deseja. O primeiro detalhe é o momento.
Florence descobriu que o subconsciente está mais receptivo em 2 momentos do dia: logo ao acordar, quando a mente consciente ainda está sonolenta e as barreiras estão baixas, e logo antes de dormir, quando você está relaxado e prestes a entrar no estado de sono. Desses 2 momentos, o mais poderoso é ao acordar. Por quê? Porque o que você imprime primeiro pela manhã define o tom de todo o seu dia. E o que define o tom do seu dia, repetido consistentemente, define o tom da sua vida. Florence era rigorosa sobre isso. Ela fazia o ritual antes de sair da cama, antes de checar qualquer coisa, antes de pensar nos problemas do dia. Os primeiros 11 segundos de consciência eram dedicados exclusivamente à reprogramação. O segundo detalhe é a postura. Você precisa estar deitado, de preferência de barriga para cima, com os olhos fechados. Essa posição relaxa o corpo e permite que a energia flua livremente. Florence dizia que tensão muscular bloqueia a receptividade do subconsciente. O terceiro detalhe é a respiração. Antes de começar os 11 segundos, você deve fazer 3 respirações profundas. Inspire pelo nariz, contando até 4. Segure contando até 4. Expire pela boca, contando até 4. Essas 3 respirações preparam seu sistema nervoso para receber a nova programação. O quarto detalhe, e talvez o mais importante, é a frase. Você não pode usar qualquer frase. Precisa ser uma afirmação específica, formulada de uma maneira que o subconsciente entenda e aceite. Florence passou anos refinando essas frases. Ela descobriu que certas palavras funcionam melhor que outras, certas estruturas são mais eficazes, e certos erros podem sabotar completamente o resultado. Por exemplo, nunca use negações. O subconsciente não processa o não. Se você diz, eu não quero ser pobre, ele ouve, eu quero ser pobre. E é isso que ele vai manifestar. Nunca use o futuro. Frases como, eu vou ser rico ou eu serei próspero, mantém a prosperidade sempre no futuro, nunca no presente. O subconsciente só manifesta o que ele entende como real agora. Nunca use comparações. Eu quero ser mais rico que meu vizinho. Coloca seu foco no vizinho, não em você, e a energia vai para onde o foco vai. Então, qual é a fórmula correta? Florence desenvolveu uma estrutura simples que funciona para qualquer área da vida. A estrutura é esta: eu sou, seguido do estado que você deseja, seguido de uma emoção de gratidão. Por exemplo, eu sou abundância e agradeço por isso. Eu sou prosperidade e agradeço por isso. Eu sou sucesso e agradeço por isso. Simples assim. Mas a magia não está nas palavras. Está nos 11 segundos de emoção pura que você coloca nelas. Agora vou te ensinar o passo a passo completo. Mas antes, preciso te fazer um pedido. Este conhecimento chegou até você porque alguém trabalhou para preservar os ensinamentos de Florence, para pesquisar seus manuscritos originais, para separar o que é autêntico do que foi distorcido ao longo dos anos. Se você sente que essa sabedoria merece circular, que outras pessoas precisam ter acesso a ela, considere apoiar esse trabalho. O botão de Super Thanks ali embaixo não é apenas uma contribuição financeira. É você participando ativamente da missão de espalhar conhecimento transformador. É você aplicando a lei da circulação que Florence tanto ensinava. Quando você dá com intenção, você abre espaço para receber com abundância. Agora sim, vamos ao ritual completo. Primeiro passo, ao acordar. Antes de abrir os olhos, antes de pegar o celular, antes de pensar em qualquer problema, permaneça deitado de barriga para cima. Segundo passo,
Faça 3 respirações profundas. Inspire pelo nariz contando até 4. Segure contando até 4. Expire pela boca contando até 4. Sinta seu corpo relaxar completamente a cada expiração. Terceiro passo. Escolha sua frase de reprogramação. Use a estrutura que ensinei. Eu sou. Seguido do estado desejado. Seguido de gratidão. Por exemplo, eu sou prosperidade absoluta e agradeço profundamente por isso. Quarto passo. Agora vem o momento crucial. Por exatamente 11 segundos. Você vai repetir essa frase mentalmente enquanto sente, com todo o seu corpo, a emoção de já ter aquilo que deseja. Não pense na frase. Sinta a frase. Imagine como seria acordar todos os dias sabendo que você é próspero. Imagine a leveza, a segurança, a paz. Deixe essas emoções inundarem cada célula do seu corpo por 11 segundos. Quinto passo. Após os 11 segundos, solte. Não tente segurar a emoção, não tente prolongar o momento. Simplesmente abra os olhos e comece seu dia normalmente. E aqui está algo que Florence descobriu e que poucos mestres ensinam. A magia acontece no soltar, não no segurar. Quando você tenta prolongar demais, você passa a mensagem de que ainda não tem, e o subconsciente registra a falta, não a abundância. 11 segundos de emoção intensa, seguidos de soltura completa. Esse é o segredo. Mas você pode estar se perguntando por quanto tempo precisa fazer isso. Florence era clara. Faça por 21 dias consecutivos. Nem mais, nem menos inicialmente. Por que 21 dias? Porque esse é o tempo que o subconsciente leva para aceitar uma nova crença como verdade. Nos primeiros dias, ele vai resistir, vai trazer dúvidas, vai lembrar de todas as vezes que você falhou. É normal, faz parte do processo. Mas se você persistir, algo mágico acontece por volta do 14º dia. A resistência começa a diminuir, as dúvidas perdem força e você começa a sentir genuinamente que a nova crença é verdadeira. No 21º dia, a reprogramação está completa. A nova crença foi instalada e seu subconsciente começa a trabalhar a seu favor, atraindo oportunidades, pessoas e circunstâncias que correspondem à sua nova programação. Florence documentou dezenas de casos de alunos que transformaram suas vidas usando esse ritual. Deixa eu te contar alguns. Havia uma mulher chamada Eleonora que veio até Florence completamente desesperada. Ela tinha 45 anos. Nunca tinha conseguido manter um emprego por mais de 6 meses. E estava morando na casa de uma irmã que já não a queria ali. Florence ensinou o ritual dos 11 segundos. A frase que a Ana Paula escolheu foi: "Eu sou valorizada e bem remunerada. E agradeço por isso." Nos primeiros dias, a Ana Paula duvidou, chorou, quase desistiu. Mas algo dentro dela insistia para continuar. No 7º dia, ela recebeu uma ligação de uma antiga colega oferecendo uma vaga temporária numa empresa. Nada especial, apenas um trabalho de 3 meses. A Ana Paula aceitou. Continuou o ritual. No 14º dia, seu supervisor a chamou para conversar. Disse que nunca tinha visto alguém trabalhar com tanta dedicação e perguntou se ela teria interesse em uma posição permanente. No 21º dia, a Ana Paula foi efetivada com um salário 30% maior do que qualquer emprego que já tinha tido. E dessa vez, ela não foi demitida em 6 meses. Ela ficou naquela empresa por 12 anos, sendo promovida 4 vezes. Coincidência? A Ana Paula não achava. E Florence Scovel Shinn, muito menos. O ritual tinha reprogramado seu subconsciente de alguém que se sabotava para alguém que se valorizava.
E a realidade externa simplesmente refletiu a mudança interna. Outro caso marcante foi o de um homem chamado Ricardo. Ele era vendedor e estava afundado em dívidas. 3 cartões de crédito estourados, empréstimos que não conseguia pagar, ameaças de cobradores todos os dias. A frase que o Ricardo escolheu foi: "Eu sou livre de dívidas e agradeço por isso." Nos primeiros dias, a situação pareceu piorar. Mais ligações de cobradores, mais cartas de bancos. Ricardo quase desistiu, mas Florence Scovel Shinn o aconselhou a continuar. Disse que às vezes a situação externa piora antes de melhorar, porque o universo está reorganizando as peças. No 9º dia, Ricardo teve uma ideia tão simples que ele não entendeu porque nunca tinha pensado naquilo antes. Ele percebeu que poderia negociar suas dívidas diretamente com os credores, oferecendo pagar um valor menor à vista em troca da quitação total. Ele passou os dias seguintes negociando, com a ajuda de um parente que aceitou emprestar uma quantia. Conseguiu quitar 70% das dívidas, pagando apenas 40% do valor original. Os outros 30% foram parcelados em condições muito melhores, no 21º dia. Ricardo estava praticamente livre das dívidas que o atormentavam há anos. Não foi mágica no sentido de dinheiro aparecer do nada. Foi mágica no sentido de sua mente finalmente enxergar soluções que sempre estiveram lá, mas que ele era cego demais para ver. Esse é o verdadeiro poder da reprogramação subconsciente. Ela não muda a realidade diretamente, ela muda você. E quando você muda, sua percepção muda. E quando sua percepção muda, as oportunidades que sempre existiram finalmente se tornam visíveis. E aqui está algo fascinante que Florence Scovel Shinn descobriu após anos de pesquisa. O subconsciente não apenas muda sua percepção, ele muda seu comportamento de formas que você nem percebe. Depois de algumas semanas fazendo o ritual, seus alunos relatavam mudanças sutis, mas poderosas. Eles começavam a falar diferente, a se portar diferente, a tomar decisões diferentes. E essas pequenas mudanças, acumuladas, criavam resultados extraordinários. Um aluno relatou que, após 2 semanas de ritual, percebeu que tinha parado de se desculpar o tempo todo. Ele nem tinha notado que fazia isso antes. Mas quando seu subconsciente foi reprogramado para valor próprio, o comportamento de se diminuir simplesmente desapareceu. Outra aluna contou que começou a olhar as pessoas nos olhos durante conversas, algo que ela nunca conseguia fazer antes. Não foi um esforço consciente, foi uma mudança automática que veio de dentro para fora. Florence Scovel Shinn chamava essas mudanças de ajustes automáticos. O subconsciente, uma vez reprogramado, começa a ajustar tudo o que está desalinhado com a nova programação. E você nem precisa pensar sobre isso. Acontece naturalmente. E são esses ajustes automáticos que criam as sincronicidades. Você começa a estar no lugar certo, na hora certa. Começa a dizer as palavras certas, para as pessoas certas. Começa a tomar decisões que, vistas em retrospecto, parecem geniais. Mas não foi genialidade. Foi alinhamento subconsciente. Florence Scovel Shinn tinha uma metáfora brilhante para explicar isso. Ela dizia que a maioria das pessoas caminha pela vida usando óculos escuros. Eles veem tudo em tons de cinza, limitação, escassez, problemas. O ritual dos 11 segundos é como trocar esses óculos. De repente, você começa a ver cores, possibilidades, abundância, soluções.
O mundo não mudou, seus óculos mudaram, e isso faz toda a diferença. Agora, existem alguns erros comuns que as pessoas cometem ao fazer o ritual. E eu preciso te alertar sobre eles para que você não sabote seus próprios resultados. O primeiro erro é fazer o ritual com pressa. 11 segundos parecem pouco. Mas se você fizer correndo, pensando nas tarefas do dia, preocupado com o tempo, você não vai conseguir gerar a emoção necessária. Esses 11 segundos precisam ser os 11 segundos mais presentes do seu dia. O segundo erro é trocar a frase toda hora. Muitas pessoas começam com uma afirmação, não veem resultados em 2 dias e mudam para outra. Isso confunde o subconsciente. Escolha uma frase e mantenha por 21 dias completos. O terceiro erro é contar para todo mundo. Florence Scovel Shinn era enfática sobre isso. O ritual é entre você e seu subconsciente. Quando você conta para outros, especialmente para pessoas céticas, você abre espaço para a dúvida delas contaminar sua fé. Faça em silêncio. Deixe os resultados falarem por você. O quarto erro é esperar resultados imediatos. Algumas pessoas têm transformações rápidas. Outras levam mais tempo. O subconsciente de cada pessoa tem camadas diferentes de resistência. Confie no processo, mesmo quando parece que nada está acontecendo. O quinto erro, e talvez o mais sutil, é fazer o ritual enquanto deseja o oposto. Se você diz, eu sou prosperidade, mas passa o resto do dia reclamando de falta de dinheiro, você está mandando mensagens contraditórias. O ritual funciona melhor quando é acompanhado de vigilância sobre seus pensamentos e palavras ao longo do dia. Florence Scovel Shinn chamava isso de coerência vibracional. Seus 11 segundos de manhã precisam estar alinhados com sua atitude durante o dia. Não precisa ser perfeito. Ninguém é positivo 100% do tempo. Mas quanto mais coerência, mais rápido os resultados aparecem. E agora, antes de encerrar, quero te revelar algo que Florence Scovel Shinn descobriu nos últimos anos de sua pesquisa. Algo que amplifica dramaticamente o poder do ritual. Ela percebeu que o ritual funciona ainda melhor quando combinado com um gesto físico. Um movimento simples que ancora a emoção no corpo. O gesto que ela recomendava era colocar a mão direita sobre o coração durante os 11 segundos. Esse simples ato conecta a afirmação mental com o centro emocional do corpo. E o subconsciente responde não apenas a palavras, mas a sensações físicas. Então, o ritual completo funciona assim. Ao acordar, permaneça deitado. Faça 3 respirações profundas. Coloque a mão direita sobre o coração. Repita sua frase mentalmente por 11 segundos, enquanto sente a emoção de já ter o que deseja. Depois, solte. Retire a mão. Abra os olhos. Comece seu dia. Simples, rápido, poderoso. E deixa eu te contar uma última história antes de encerrar. Uma história que Florence Scovel Shinn considerava a prova definitiva de que o ritual funciona. Havia um médico, o Dr. Fernando Albuquerque, que procurou Florence Scovel Shinn nos anos 30. Ele era um homem de ciência, cético, racional. Veio até ela porque sua esposa, a doutora Camila Albuquerque, insistiu. Ele não acreditava em nada daquilo, mas decidiu tentar para provar que era bobagem. Florence Scovel Shinn o desafiou. Disse para ele fazer o ritual por 21 dias, com uma mente completamente aberta, sem julgamento. Sem tentar provar que não funciona, apenas fazendo o experimento com honestidade científica.
A frase que ele escolheu foi: "Eu sou um curador extraordinário e agradeço por isso." Ele era um bom médico, mas sentia que havia algo faltando em sua prática. Algo que não conseguia definir. Nos primeiros dias, nada aconteceu. O cético dentro dele disse: "Eu sabia." Mas algo o fez continuar. Talvez a promessa que fez para Florence Scovel Shinn, talvez curiosidade científica. Ele não sabia. No 10º dia, ele teve um sonho. Sonhou com um paciente que tinha tratado anos atrás e que havia morrido. No sonho, o paciente lhe disse algo que ele nunca esqueceu: "Você não precisa curar o corpo. Precisa ajudar a alma a curar o corpo." Quando acordou, algo tinha mudado. Ele começou a tratar seus pacientes de forma diferente. Passou a perguntar sobre suas vidas, seus medos, suas esperanças. Passou a ouvir mais e prescrever menos. No 21º dia, ele voltou até Florence Scovel Shinn com lágrimas nos olhos. Disse que pela primeira vez em 20 anos de carreira, sentia que estava realmente curando pessoas, não apenas tratando sintomas. Aquele médico cético se tornou um dos maiores defensores do trabalho de Florence Scovel Shinn. Ele entendeu, por experiência própria, que a reprogramação subconsciente não é misticismo, é ciência da mente aplicada. E você? Você está disposto a fazer o experimento, a dedicar 11 segundos por manhã, durante 21 dias, para descobrir se funciona? Se você chegou até aqui, tenho uma pergunta para você. E quero que você responda nos comentários, porque sua resposta vai ancorar sua intenção e aumentar seu comprometimento. Qual vai ser sua frase de reprogramação? Eu sou o quê? Complete nos comentários. Eu sou abundância. Eu sou amor. Eu sou sucesso. Eu sou saúde. O que seu coração mais deseja manifestar? E mais uma coisa. Florence Scovel Shinn dizia que compartilhar conhecimento multiplicava seu poder. Então, se você conhece alguém que precisa ouvir isso, alguém que está preso em padrões de escassez, alguém que está pronto para mudar, envie esse vídeo para essa pessoa. Você não estará apenas compartilhando um vídeo, estará oferecendo uma chave, a mesma chave que Florence Scovel Shinn ofereceu para centenas de pessoas que transformaram suas vidas. 11 segundos. 21 dias. Uma vida completamente diferente. Florence Scovel Shinn dizia que a diferença entre as pessoas que transformam suas vidas e as que ficam paradas não é talento, sorte ou circunstância. É ação. As que transformam, agem. As que ficam paradas, apenas desejam. E a ação que você precisa tomar é tão simples que parece impossível de falhar. 11 segundos, menos tempo do que você leva para escovar os dentes, menos tempo do que uma propaganda de televisão, menos tempo do que qualquer desculpa que sua mente possa inventar. A pergunta não é se funciona. A pergunta é se você vai fazer. Florence Scovel Shinn costumava encerrar suas sessões com uma afirmação. E eu vou fazer o mesmo agora. Repita comigo, em silêncio ou em voz alta. Meu subconsciente é meu servo fiel. Ele obedece meus comandos conscientes. A partir de hoje, eu escolho comandar prosperidade. Eu escolho comandar abundância. Eu escolho comandar sucesso. E assim está feito. E assim se manifesta. Amém. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, amanhã de manhã, assim que acordar, seus 11 segundos estão esperando por você.